Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 147 que vai ao ar no domingo, dia 2 de outubro de 2022. Que alegria! Estamos chegando já no mês de outubro. Você já se preparou para o final de ano? Já estamos quase na época em que começa a cantar aquela música da Simone em qualquer ambiente que a gente entra. Então é Natal e Ano Novo também. O ano está acabando, senhoras e senhores, mas o Tributologia continua firme até o mês de dezembro, quando a gente entra de recesso. Mas até lá, pelo visto, vai ter muita novidade em direito tributário para que a gente possa abordar, não é verdade? Então preste bastante atenção, galera. O Tributologia de hoje abrange um assunto muito relevante, que foi o julgamento pelo STF dos temas 881 e 885. É óbvio que nessa data que nós estamos falando, o julgamento ainda não acabou, mas já podemos falar que foi o julgamento, porque efetivamente o nosso querido STF, ele já firmou maioria nos temas 881 e 887 com relação à revogação automática das decisões judiciais por alteração de jurisprudência. Então, o STF julgou os recursos extraordinários 949-297 e 955-227, 949-297 e 955-227, temas 881 e 885 da repercussão geral. O STF, então, já tem placar de 6-0, tá? E o entendimento é que o contribuinte que obteve decisão judicial favorável com trânsito em julgado, permitindo não pagamento de um tributo, perde automaticamente o direito adquirido diante de uma nova decisão do STF que considere a cobrança constitucional. O entendimento, então, é que essa cessação de efeitos ela é automática diante de uma nova decisão do STF, não havendo a necessidade de uma ação revisional, de uma ação rescisória, né? O que me preocupa é que ainda não houve a maioria formada para definir a aplicação do princípio da não surpresa, né? Então veja, é o fim da coisa julgada, não existe mais coisa julgada em matéria tributária, né? Agora, gente, o que realmente me assusta é não ter maioria para, inclusive, modular os efeitos dessa decisão, né? Enfim, vamos lá, vamos discutir aqui os pontos principais, né? Efetivamente, no recurso extraordinário 955-227, né, ainda não tem maioria formada. No caso especificamente, a discussão é se no controle difuso, né, que é o caso do recurso extraordinário, cessa automaticamente os efeitos da coisa julgada, né? Porque qual é a discussão aqui? No controle difuso, você não tem uma vinculação efetiva, né, do direito ao ordenamento jurídico, somente ressalvada a hipótese em que houver repercussão geral. Se houver repercussão geral, aí sim você vai ter uma aplicação do judiciário, né? Então essa discussão efetivamente do controle difuso ainda não foi definida, mas no recurso extraordinário 949-297, onde se discute controle concentrado, né, o controle abstrato de constitucionalidade, no julgamento lá de uma ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, você tem uma cessação automática dos efeitos da decisão transitada em julgado anteriormente, né? Nesse caso, o STF ele decide em tese sobre o controle da constitucionalidade, portanto, dessa decisão você tem a alteração da jurisprudência que vai impactar nas decisões anteriores. É claro, né, que esses casos eles são bastante teratológicos, esses casos são bastante assustadores. Se você olha o caso em si, você vai ser favorável, sem sombra de dúvidas, à decisão do STF. Muita gente que está me ouvindo, que não estava acompanhando esse assunto, né? Muita gente efetivamente acha um absurdo, né? Que deve ser respeitada a coisa julgada, etc.
Gente, quando você olha o caso concreto que está sendo julgado, você vai mudar de ideia. Eu te garanto que você vai mudar de ideia. E o motivo para você mudar de ideia é muito simples. O julgado é CSLL. O que acontece, gente? Muitas empresas, lá no início dos anos 90, conseguiram decisões judiciais para reconhecer a inconstitucionalidade da CSLL, que foi criada em 1989. Na época, né, havia entendimento na jurisprudência de que haveria necessidade de lei complementar para a instituição da CSLL. Né? Em 2007 somente, o STF julgou constitucional a CSLL por meio da ADI número 15. Né? Então a discussão é, quem tinha decisão judicial para não pagar CSLL tem que pagar a partir de agora? Gente, mas é óbvio, isso é isonomia. O direito tributário deve ser neutro. A neutralidade deve ser o principal princípio do direito tributário, porque o direito tributário não deve interferir na atividade econômica. O direito tributário não deve interferir na concorrência. E a livre concorrência é um dos princípios do Estado democrático de direito e, acima de tudo, do direito econômico brasileiro. Quando nós falamos efetivamente dessa figura jurídica, né, importantíssima, diga-se de passagem, que é a figura jurídica da coisa julgada, ela também não pode funcionar como um instrumento de injustiça. E você imagina que... Vou dar só 2 exemplos, tá? 2 exemplos. Você sabe que a Samarco e o Grupo Pão de Açúcar não pagavam CSLL? Gente, e a concorrência fica como? O cara vai ter uma margem de lucro estratosfericamente maior, ele vai ter um critério de concorrência infinitamente superior. Portanto, presta bastante atenção, gente. A CSLL, ela é o caso concreto, que é a CSLL, não tem como ser julgado diferente. É óbvio que se uma empresa paga e outra não paga, um tributo tão impactante, o resultado vai ser, obviamente, uma concorrência quase que desleal, né? Quase que desleal. Bom, o fato é, hoje então nós temos 6-0, né, no recurso extraordinário 949-297. E aí, gente, preste bem atenção. A decisão não há necessidade de rescisória, não há necessidade de revisional, alterou a jurisprudência, essa jurisprudência ela vai ser impactada. Tá? O entendimento foi modificado em 2007 pela ADI número 15. Tá? No voto do relator, ministro Fachin, os efeitos deveriam ser produzidos para frente, a partir da publicação da ata do julgamento do acórdão. Né? Agora, veja, de acordo com esse entendimento, como a ADI número 15 foi de 2007, o fisco poderia cobrar os últimos 5 anos. Né? Isso seria bem assustador. Mas, enfim, eu sou contra isso. Eu acho que segurança jurídica e confiança legítima são princípios que devem ser resguardados pelo STF. Né? O STF decidiu agora produzir efeitos daqui em diante. Gabriel... Cara, não tem como essa decisão produzir efeitos até 2007. Mas, enfim, no próprio voto do Fachin, ele diz que você tem a possibilidade de entendimento no sentido de que a alteração de jurisprudência representa, né, equivalente à instituição de um novo tributo. Então, para a sua cobrança, deve ser observada a retroatividade, a anterioridade, noventena, de acordo com o tributo. Né? Alexandre de Moraes acompanhou, ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou, ministra Rosa Weber, Dias Toffoli também acompanhou. O ministro Gilmar Mendes apresentou seu voto em separado, concordando com a essência, né? Mas ele foi a favor da retroatividade, não cabendo a modulação. Né? E aí, cá entre nós, essa decisão do Gilmar Mendes ela é assustadora, ela fere a segurança jurídica. Esse voto do Gilmar Mendes ele realmente é um voto bastante teratológico, né? Porque ele fere a segurança jurídica, confiança legítima, tem um impacto financeiro orçamentário para as empresas monstruoso, né? Monstruoso. E cá entre nós, a modulação dos efeitos aqui, ela é uma vitória, cá entre nós, porque essa cobrança retroativa vai ser muito impactante para as empresas, tá? E com relação ao tema 885, onde se discute os efeitos da alteração de jurisprudência, né, para no controle difuso,
né? No julgamento de recurso extraordinário, por exemplo, o relator é o ministro Barroso, né? E ele entende que o recurso extraordinário ele só tem o efeito se houver repercussão geral. A alteração de jurisprudência em sede de recurso extraordinário só vai produzir efeitos na sistemática da repercussão geral, né? A ministra Rosa Weber, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes acompanharam integralmente esse voto. O ministro Fachin ainda não votou, né? Mas Fachin provavelmente vai entender da mesma forma, porque no tema 881 ele entendeu da mesma forma que o Barroso, então ele provavelmente vai acompanhar. Então a gente tem essa divergência parcial do Gilmar Mendes, né? Porque ele entende que se não houver repercussão geral, a decisão do plenário e recurso ordinário já faria cessar as decisões anteriores. Não haveria nem necessidade de repercussão geral. Eu acho que Gilmar Mendes vestiu a capa do fisco aqui para poder votar esse negócio, né? Porque cá entre nós ele tá mais fazenda que Alexandre de Moraes, o que não é normal, né? O ministro Alexandre de Moraes é muito mais fazendário que o Gilmar Mendes, que é um garantista, que é um puta constitucionalista, sensacional. Mas nesse caso aqui eu acho que ele deu uma escorregada ali pró-fisco muito assustadora, porque isso fere a segurança jurídica sem sombra de dúvidas, né? Sem sombra de dúvidas. Enfim, bom, senhoras e senhores, na prática também, enfim, cá entre nós, só são admitidos recursos extraordinários com repercussão geral, né? Só são admitidos recursos extraordinários com repercussão geral. Você não sobe o recurso extraordinário sem repercussão geral, né? Então, no final das contas, todas as decisões de recurso extraordinário têm repercussão geral e o entendimento dos Gilmar Mendes acaba se adequando a essa sistemática de recebimento do recurso, tá? Essa sistemática de recebimento do recurso. Bom, então, gente, presta bem atenção. Nós temos aqui uma decisão para frente, né, que está ganhando decisão para frente, a partir da aplicação da ata do julgamento, devendo ser respeitada a anterioridade, devendo ser respeitada a noventena na alteração de jurisprudência, porque efetivamente isso representa a criação de um novo tributo. Agora, assim, dando minha opinião pessoal sobre o assunto, eu estava só analisando o caso concreto, eu queria dar minha opinião pessoal, porque assim, a coisa julgada, galera, ela obviamente, ela traz a segurança jurídica. Eu não tenho dúvidas que a coisa julgada traz segurança jurídica, né? Mas assim, por outro lado, né? Por outro lado, é muito importante que efetivamente essa segurança jurídica ela se dê também de acordo com a competitividade, sabe? Eu acho que você depender da ação rescisória é muito problemático, porque você ainda vai depender da sorte. Porque pode ser que efetivamente a União não veja um caso concreto, né? Pode ser que efetivamente a Fazenda Nacional deixe de fazer uma ação. Você imagina isso com relação aos tributos estaduais e municipais, as procuradorias realmente não têm efetivamente uma procuradoria estruturada e tudo mais, sabe? Então, assim, na boa, eu particularmente sou a favor da decisão do STF, acho que ela traz um equilíbrio, eu acho que ela tem sim que produzir efeitos para o futuro e não para o passado, né? Não para o passado. Eu acho que essa distinção ela é muito importante. Não pode haver cobrança para o futuro. Agora, gente, é aquela história também, né? A segurança jurídica ela existe para garantir a estabilidade das decisões judiciais, né? Por outro lado, eu não vejo que essa decisão ela é tão ruim de um modo geral, né? Porque assim, eu concordo, essa decisão não me parece errada, porque veja, se houver uma mudança de lei, a coisa julgada vai sobreviver? Não. Se houver uma mudança de lei, a coisa julgada ela não vai sobreviver. Então, se houver uma mudança de jurisprudência, essa mudança representa uma mudança da sociedade. Então, a coisa julgada também não pode sobreviver nesse caso. Entende? Então, eu acho que a decisão é muito lógica. Ela é muito lógica. Ela é muito séria, ela é muito interessante. O que me coloca uma pulga atrás da orelha, e aí eu quero provocar vocês, é o seguinte. E o inverso? A gente está falando aqui de uma decisão do STF que reconhece que um tributo ele é constitucional depois de ter sido reconhecida a sua inconstitucionalidade. E se fosse o inverso? E se fosse um tributo que foi reconhecidamente inconstitucional e o STF mudou de ideia?
ele era inconstitucional e passou a ser constitucional. É isso que está sendo discutido aqui. Mas e se o tributo tivesse sido constitucional e o STF muda a ideia e fala, não, agora ele é inconstitucional? Vai ter o mesmo efeito? Entendo que sim. Entendo que sim. O equilíbrio tem que ser o mesmo. Indiscutivelmente, o equilíbrio tem que ser o mesmo. Então, senhoras e senhores, percebam, essa discussão ela é muito interessante. Ainda vai dar muito pano para manga, mas eu confesso que eu encerro aqui o meu Tributologia dizendo foi boa a decisão até aqui. Tem que aplicar, sim, pela segurança jurídica a modulação dos efeitos, tem que se manter a competitividade e, obviamente, se for o contrário, a decisão também vai ter que ter o mesmo efeito. Se era inconstitucional, passou a ser constitucional, vai ser devido? Ok. Agora, se era constitucional e passou a ser inconstitucional, a produção de efeitos também tem que ser imediata, ainda que seja dali para frente. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui em mais um Tributologia. Se vocês gostaram desse Tributologia, por favor, curtam, compartilhem, comentem para que esse assunto seja divulgado para a maior quantidade de pessoas possível. Muito obrigado, um beijo enorme e semana que vem tem mais Tributologia. Tchau, tchau, galera. Até semana que vem.